que a santidade dele seja ofendida pelo seu pecado. E é isso que nós vamos tentar compartilhar aqui, irmãos, nesse texto. Primeiro ponto, Deus é compassivo, mas ele é vingador, ele é justo. Então veja o versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Nós podemos olhar para toda a Escritura, irmãos. Nós vamos encontrar vários textos, várias afirmações de Deus através dos profetas dizendo: Deus está irado contra você. Deus abomina o seu pecado. Deus não tolera o seu pecado. Deus não é negligente para com o seu pecado, para com o meu pecado. Deus odeia o meu pecado, mas Deus também me odeia enquanto eu estou na prática do pecado. Deus não só odeia o seu pecado, Ele te odeia enquanto você está na prática do pecado. Romanos, 1º capítulo, versículo 18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, aqueles que detêm a verdade pela mentira. O que é perversão? Perversão é você deixar de viver do modo de Deus, do padrão de Deus, e viver segundo o seu próprio padrão. Fazer aquilo que você acha que é certo. Viver uma vida que agrada o seu próprio coração, a sua própria carne, e não com base no padrão de Deus, não com base na palavra de Deus. Ele diz assim: a ira de Deus está sendo revelada, derramada, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus por causa de uma mentira. Deus está indignado. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 29, para você entender isso. Hebreus 12, versículo 29. A palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus 12, versículo 29. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31. Ele vai dizer assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Não se iluda, não se engane com o seu pecado. Ele disse assim: a vingança pertence a mim e eu vou retribuir. Ele continua dizendo, e outra vez, o Senhor julgará o seu. Ele não está falando sobre ímpios. Ele não está falando a respeito de incrédulo, ele está falando do seu povo. Deus julgará o seu povo. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu falei assim, ai daquele que cair na mão de Deus. O Deus vingador. O Deus irado contra o pecado, contra uma vida de pecado. Ele disse assim, ai daquele, horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Por quê? Vivemos em meio a uma geração que enfatiza que Deus é amor. Eles pregam que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, a despeito da sua santidade, da sua retidão, da sua ira contra o pecado. Deus é amor, Deus jamais lançará alguém no inferno, Deus jamais matará um filho seu. Leia as Escrituras. Comece a ler as Escrituras e você vai ver se Deus não mata filho dele, que vive na prática do pecado. Eles vão dizer assim, olha, a despeito, da sua ira santa contra o pecado e contra pecadores, a despeito porque você negligencia a ira de Deus, a santidade de Deus, a retidão de Deus, Ele não vai inocentá-lo. Ele não fará vistas grossas. E há aqueles muito espirituais que dizem, não, Deus odeia o pecado, Ele não odeia o pecador. Mas faça uma pergunta a você, a ira de Deus é derramada sobre o pecado ou sobre o pecador? Como assim que Ele odeia o pecado e não odeia o pecador? Ele mata o pecador.
A ira dele é derramada sobre o pecador. Ele lança no inferno é o pecador. Como que ele não odeia o pecador? Então não acredite nesse mundanismo, não é? Nessa teologia humanista, antropocêntrica, de que o homem está no centro, de que o homem é mais importante, de que Deus simplesmente ama de forma negligente e conivente. Não. O texto é claro. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Durante 30 anos, Jeremias estava lá dizendo: Deus matará vocês, Deus lançará vocês no cativeiro, Deus vai puni-los, Deus vai destruí-los, vocês não entrarão numa terra santa. E o que eles faziam? Eles ignoravam a profecia, a palavra de Deus. Estava dizendo: Deus vai puni-los, Deus vai puni-los, Deus vai matá-los, Deus vai destruí-los. E eles, que nada. Está dando tudo certo na nossa vida. Quanto mais a gente peca, melhor é a nossa vida. Nós estamos prosperando, nós temos paz lá em casa. Marido e mulher nem estão brigando mais. Mas eles ficaram naquele cativeiro 70 anos. Daqui a pouco a gente vai perceber isso. Os vossos pais e os vossos pais foram culpados de vocês estarem aqui. Então vejam bem. Deus é cheio de amor e misericórdia, mas para com o pecador que se arrepende. O eleito, o filho dele, ele exerce misericórdia, né? Ele compadece, mas daquele que ele escolheu na eternidade, daquele por quem Cristo morreu por ele na cruz, daquele por quem Cristo o substituiu na cruz. Esse Deus vai ter compaixão e misericórdia. Ele vai perdoá-lo. Por quê? Porque na sua santidade, ele não pode fechar os seus olhos. Ele não pode fazer de conta que você não está vivendo em pecado. Por causa da santidade dele, por causa da inerência dele, por causa dos atributos dele, da retidão dele, da perfeição dele, ele não pode viver com você, ignorar o seu pecado, passar a mão sobre a sua cabeça. Ele não pode fingir ou fazer de conta que ele não está vendo o seu pecado. Porque ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é perfeito. Ele não pode fazer isso. Ele não pode violar ele mesmo. Ele não pode contaminar a si mesmo. Abacuque diz assim: o Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não pode contemplar pecado. Para Deus olhar para mim, para você e nos amar, Ele só pode nos olhar através de Cristo. Ele só pode nos amar através de Cristo. Ele só pode nos perdoar em Cristo. Então nós precisamos entender isso. A sua terrível ira contra todo pecado impenitente deve nos assustar, deve causar um terror no nosso coração. Você deveria estar aqui nesse banco desesperado se você está vivendo uma vida de pecado. Você já deveria estar se prostrando diante de Deus, implorando a Ele: me perdoa, não me mate, não me destrua nesse pecado. Seja compassivo comigo, seja longânimo comigo e me tire dessa situação. Porque Deus está irado. A pergunta é: como que esta mensagem sobre a ira de Deus, como que ela pode te encorajar? Como que ela pode causar uma motivação em você? Como que ela pode causar, um despertamento no seu coração? É simples. Se Deus abrir os seus olhos nesta noite, para você perceber e entender quão grande e terrível Ele é em relação à sua vida de pecado, você vai conseguir olhar para Ele e dizer assim: eu preciso de Ti, eu vou morrer. Zacarias está dizendo assim: se você continuar nessa vida de pecado, você vai morrer. A ira de Deus está sobre você. Ele vai te matar, Ele vai te destruir, Ele vai te lançar no inferno. Então, irmãos, o aviso dessa ira é o pré-requisito para você desesperadamente clamar por misericórdia, por graça, por compaixão. Senhor, eu estou perdido, é certo. Eu estou vivendo em pecado, isso é certo. E a Tua palavra está me atingindo. Então mude.